Olá, sejam bem-vindos ao 5º episódio do Sebrae Desafia, a competição entre empresários catarinenses que reúne disputa, troca de experiências, aprendizado, de forma leve e descontraída. Você é nosso convidado para acompanhar o jogo e ficar bem informado sobre gestão de negócios. Toda semana a gente traz um tema diferente, discutimos sobre ele e um consultor do Sebrae dá dicas valiosas para quem tem um negócio ou pensa em abrir a própria empresa. Vem com a gente! A disputa começa a apertar cada vez mais. Como será que nossos participantes foram na prova? O tema é desafiador, gestão de pessoas. E agora eu quero saber do Igor Drude, nosso consultor de inovação, como é que foi a dinâmica? Igor, na última prova aí as duplas não foram nada bem, as pontuações foram baixas. E nesse desafio, como é que eles foram? Conseguiram aí dar uma recuperada? Rafa, foram muito bem a ponto de um dos participantes gabaritar a nossa prova. Fez ali pontuação máxima nas 3 perguntas principais, mas nem por isso ele ficou distante dos outros participantes, hein? Foi bem competitiva essa prova. Legal, Igor. E logo voltamos para saber quem é a dupla que se deu bem na prova e está no topo do ranking nessa rodada. No episódio passado, quem deixou a competição foi a representante do Oeste Catarinense, a empresária Dede Guaragni, dona da Diane Modas e Diane Outlet, em Chapecó. Realmente agradeço pela oportunidade que vocês deram até aqui, desejo sucesso aos demais empresários. Tenho certeza que cada um dos que estão aí são merecedores realmente por continuar. E é isso, é um jogo. Dede e Diane, um beijo para vocês duas, dupla de guerreiras que são exemplo e inspiram no mundo dos negócios. Olha, dos 8 empresários, seguem na competição 5, 3 homens e 2 mulheres. E agora eu quero falar com eles, os nossos participantes. Oi, pessoal! Tudo bem? Oi, Rafa, olá, tudo bem? Tudo bom? Pessoal, a prova, teve o tema gestão de pessoas. E eu quero saber como é que está esse setor na empresa de vocês. Começando por você, Cleiton. O setor lá na empresa, gestão de pessoas, como é uma empresa nova, somos nós mesmos que fizemos, eu e o Rafael, né? Desafiador é você enganjar o funcionário à empresa, né? Você fazer o funcionário entender que a empresa é a segunda casa, se não a primeira, né? Que eles passam mais tempo dentro da empresa que da própria casa. Muitas vezes o funcionário vê a empresa como um adversário, não como um aliado ali nas conquistas do dia a dia, né? O mais desafiador para a gente é realmente você enganjar o funcionário, né? O importante é a contratação, né? Você fazer uma boa seleção no momento da contratação para que você tenha o funcionário o mais próximo possível daquilo que a empresa deseja, né? Obrigada, Nelson. Carla Roden, e a Natural Garden, hein? Como que lida com a gestão de pessoas? Então, a gente está revisando o nosso organograma, né? E está trabalhando para implementar o programa de desenvolvimento individual, o PPR, o Plano de Participação de Resultados, né? Que a gente sabe que uma equipe engajada, motivada, ela é o sucesso da empresa. A gente está trabalhando para isso. A gente, ano passado, fez uma consultoria e a gente descreveu todos os cargos e a partir daí a gente está sempre buscando alguém referente àquele perfil daquele cargo. Então a gente faz o processo de entrevista, depois, como a nossa empresa é uma empresa muito da parte prática, realmente a gente precisa de um teste prático. Então a gente realiza um teste prático com a pessoa e a partir daí a gente vê se pela contratação ou por procurar outra pessoa. Sempre há as dificuldades, porém a gente se sente bastante feliz. Nós temos funcionários antigos, né? Meu funcionário mais antigo tem 7 anos de casa, metade do tempo da empresa. E a gente procura sempre manter eles enganjados para não ter essa saída, porque isso causa um impacto financeiro bem grande, né? No RH, demissão, contratação. Hoje, qual seria a maior dificuldade de gestão de pessoas na Wolf Imobiliária? A dificuldade é manter eles enganjados, né? Porque o funcionário também vai ficando com tempo de casa, acha que já está mais acomodado, né? Então, a gente tem que estar sempre inovando, né? Legal, muito bom ouvi-los. A gente volta a falar em seguida. Vamos acompanhar a reportagem com os melhores momentos da dinâmica que exigiu conhecimento dos empresários em gestão de pessoas.
Como terá sido o desempenho deles? Olha só. Na quarta prova do Sebrae Desafia, os participantes vão ter que mostrar os conhecimentos em gestão de pessoas, uma das áreas mais importantes de uma empresa. Preciso crescer, tenho mercado, tenho produto, e só que eu preciso de gente para crescer. Tem um déficit de mão de obra preparada em Santa Catarina gigante. Estão faltando esses profissionais. Eis o desafio do nosso episódio de hoje. Eles recebem o case da prova que nós resumimos aqui para vocês. As empreendedoras Ana e Daniela têm uma startup que, de 100 clientes em um ano, agora atende a milhares. Devido ao crescimento, 30 vagas de trabalho estão abertas na empresa, que enfrenta também uma grande rotatividade de funcionários e perda de talentos, por causa da falta de clareza em relação às atividades por cargos ocupacionais, aos objetivos esperados por função e aos processos. A primeira pergunta do desafio é: com o crescimento rápido, a empresa precisou de reforços no time e elaborar um organograma estruturado tornou-se imprescindível. O que é adequado para essa startup? A. Um organograma vertical, pois a necessidade de organização e clareza faz com que a liderança seja uma grande referência para os times no dia a dia. B. Um organograma por funções, pois a facilidade de visualização pela hierarquia das funções mantém todos coordenados. C. Um organograma por projetos, fomenta a liderança situacional, promovendo a inovação e a agilidade. Letra D. Um organograma matricial, deixando explícitos os níveis hierárquicos nas diversas áreas. Os times começam as discussões para resolver a primeira questão. Todas elas estão falando em nível hierárquico, tá? E eu não vejo que o problema seja nível hierárquico. Não é a falta de clareza. Sim, isso. Porque vira uma bagunça, né? Virar bagunça, as pessoas não sabem o que faz, né? Uma corre aquilo, uma na hora, é o que corre na nossa empresa hoje. Eu acho que a letra B. Eles perderam funcionários porque eles não tinham... Uma organização de função, né? Cada um. Então vamos nessa daqui? Vamos. Eles releem as informações, fazem anotações, discutem cada item para tentar acertar a pergunta. A galera está saindo porque se sente perdida, não sabe a sua função dentro da empresa e a hierarquia das funções vão ter todos coordenados. Eu tô entre A e B. O Cleiton e o Rafael debatem até os últimos segundos. O que tu precisa para botar gente e trabalhar para ti? Isso, e não sair, né? Isso. Não sair. Então tem que deixar, eu acredito que primeiro tem que deixar bem claro o que tu quer que ela faça e dar possibilidade para crescimento. Porque se todo mundo fazer tudo, já é anarquia, né? A pergunta 2 é a seguinte: um organograma estruturado ajuda no processo de recrutamento, pois traz clareza e descrição das posições. Como precisam preencher 30 vagas, o que as empreendedoras devem priorizar? A. As escolhas técnicas advindas dos processos seletivos para que as indicações não venham com vieses ou preferências. B. Ter uma marca empregadora que atraia profissionais alinhados ao propósito e à missão da organização, assim como ter um processo seletivo que reflita a cultura organizacional. C. O recrutamento, que é uma das principais fases do relacionamento com o profissional em aquisição. Letra D. A aquisição estratégica de talentos, mapeando os profissionais do mercado e construindo um banco de dados. Ter uma marca empregadora que atrai profissionais alinhados ao propósito, à missão da organização. Isso aí não tem nada a ver. Eu acho que tem, sabia? Porque lembra que ele falou de missão, visão e ter tudo bem alinhado? Tem razão mesmo. Ter uma marca empregadora alinhado ao propósito e a missão da organização. Assim como ter um processo seletivo que reflita a cultura, eu acho que é isso aí mesmo, porque daí as pessoas não vão sair. Botar B. Eu acho que é a letra A mesmo. É a letra A, vamos de letra A. As escolhas técnicas advindas dos processos seletivos, né, para que as indicações não venham com viés, né, ou preferências. Carla passa perto de acertar, mas logo muda de ideia. Essa segunda aí, será que não é interessante? Ter uma marca que elas devem priorizar. Não pode priorizar uma marca. É que leva tempo, né?
Pegou, hein? Eu acho que a mais adequada seria a B, cara. É isso? Letra B? Letra B. A terceira questão diz assim: a intensidade do crescimento levou ao absenteísmo, provocado por um processo de seleção ineficiente, a falta de alinhamento com a cultura organizacional e a falta de motivação dos profissionais. Deste modo, foi recomendado a elas que: a. Invistam em remuneração variável por desempenho, espaços para os profissionais relaxarem e previsão orçamentária para contratações com mais antecedência. Letra B. Contratem empresa especializada em recrutamento e consultoria em gestão de pessoas para assumir a área de RH. C. Tenha uma política de reconhecimento, participação dos profissionais no planejamento, na definição de objetivos e nos resultados do negócio. Letra D. Deem mais feedbacks no dia a dia, tenham planos de desenvolvimento individual e um sistema de recrutamento mais criterioso e qualitativo. Para mim é o que a teoria de Taylor. Né? Recompensamento. É recompensamento. Você aqui, a letra C aqui, né? A política de reconhecimento, uma participação maior. O planejamento também é interessante. O planejamento que vai mostrar onde ele pode chegar, as escadas, né? O caminho. E além da participação dos resultados do negócio. Letra C. É o que a Jerusa sugeriu para mim. Nelson, não contrata, passa para mim, eu faço a seleção, né? Eu faço a seleção e te passo o feedback e você vê, né? Eu acho que essa é aqui. O que tu acha? Camila lê a questão e rapidamente escolhe a certa. Para mim é a D. Mas volta atrás na decisão. Contratar uma empresa especializada em recrutamento, consultoria e gestão de pessoas para assumir a área de RH durante o período de seleção, visando ganhar tração e qualidade, sem perder a eficiência operacional. A B também é boa. Será que é B de novo? Bah, cara, isso aí também tá meio complicadinho. Carla e Wilson divergem e decidem no último minuto. E aí, como que elas estão segurando esses talentos em casa? Muito dinheiro? Sim. Jimmy e Luan leem novamente o case, discutem as alternativas, mas mesmo assim as dúvidas parecem aumentar. A, C e D? Estamos em 3 então? Legal. Eu acho que é C, na verdade. Ela tá mais completa. E no final decidem pela D e acertam a questão. D? Legal. Bom, e como todas as provas, essa também complicou a vida dos nossos participantes. Mas eles estavam afiados e teve até dupla que gabaritou, isso mesmo. E daqui a pouco nós vamos revelar quem se deu bem nessa dinâmica. E agora é hora boa, hora de falar com um dos nossos consultores do Sebrae, que sempre trazem informações de valor para quem está aqui no jogo e para você aí de casa. Vamos conversar com a Cláudia Petros, consultora de empresas em gestão de pessoas, com mais de 20 anos de experiência. Cláudia Petros, seja muito bem-vinda aqui ao Sebrae Desafia, um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigada, Rafaela, muito bom estar aí com você, com essa equipe aí de empresários, com a equipe do Sebrae que está à frente aí de uma iniciativa que é muito bonita mesmo. Levando informação de qualidade e conteúdo, né, para os nossos telespectadores. E, Cláudia, qual deve ser a prioridade do empresário em gestão de pessoas? Uma empresa, para funcionar, ela precisa de diferentes processos, né? Então, olhar esses diferentes processos e refletir, puxa, para cada processo, para cada uma dessas atividades, qual que é o perfil, né, do colaborador que eu preciso. Esse é um ponto que é bem importante. E depois, então, investir num processo de treinamento, de recrutamento e seleção, né? Investir em treinamento para capacitar esse colaborador a efetivamente conseguir fazer aquelas entregas que a gente espera. A questão de proximidade, de contato direto do gestor com a equipe, né? A importância de pensar em planos, né? Como participação de resultados, em desenvolvimento individual. As pessoas são diferentes, elas precisam, né, de ações que sejam diferentes, descrever o cargo. Gente, a descrição de cargo é que traz clareza, né, para a empresa e para o colaborador do que aquela cadeira tem que entregar. E um ponto que vocês trouxeram também aí, né, e que foi a tua pergunta também, Rafaela, a questão do engajamento.
A gente não consegue engajar os colaboradores se a gente não conhece eles. Cada pessoa, né, é motivada e tem o gancho do engajamento diferente da outra. Então, essa proximidade, esse olhar inteligente para cada um deles, puxa, o que aquela pessoa precisa? Qual que é o jeitão, né? Mas precisa olhar para os colaboradores, precisa estar perto. E uma coisa que eu estou pensando aqui que vocês não comentaram, que eu acho que é um fator muito importante para o engajamento, né? Dedicar esforços para facilitar a vida do colaborador. Sabe assim, ó, o que ele precisa para fazer bem o trabalho dele? Para encerrar a nossa entrevista, você trouxe aí várias dicas. Teria uma que você considere a dica de ouro aí para os nossos empresários participantes aqui do Sebrae Desafio, para quem está em casa também nos assistindo? Aí talvez seja uma dica para os empresários e uma dica também para os colaboradores, no sentido de investir em desenvolvimento, né? Isso que vocês estão fazendo agora, de buscar conhecimento, de compartilhar esse conhecimento. Então, criem nas suas empresas um ambiente de aprendizado contínuo, um ambiente de crescimento continuado, né? Cláudia, o nosso muito obrigada a você pela participação aqui, querida. Um abraço. Muito obrigada pela oportunidade. Sigo aqui à disposição. Obrigada, Cláudia. Olha, e uma das alternativas é buscar uma consultoria. Esse é o caminho escolhido por muitos empresários, principalmente de pequenos negócios, que precisam crescer de forma profissional. Os nossos participantes do Sebrae Desafia são um exemplo. Muitos deles estão fazendo ou já fizeram consultorias para melhorar ainda mais a gestão da empresa. Carla, e a Natural Garden, ela já investiu em alguma consultoria? Sim, Rafa, nós fizemos uma consultoria com o Sebrae para fazer o nosso processo de branding. E como é que foi? Conta um pouquinho pra gente, que resultados vocês tiveram? Então, a gente fez a consultoria no ano passado e a gente implantou esse ano, agora em setembro, quando a Natural Garden completou 6 anos, que a gente inaugurou, digamos assim, reinaugurou a nossa nova marca. E tá trazendo bons frutos. Jimmy, e você? Já fez alguma consultoria aí para Jimmy Burger? Pretende fazer alguma? Eu sou cliente assíduo do Sebrae, né? Então, ano passado a gente fez 2 consultorias, uma em parte de finanças e outra justamente na parte de gestão de pessoas, onde ela nos ajudou a escrever os cargos, fazer todo o organograma e organizar toda essa parte ali para a hamburgueria. Maravilha. Camila, quero te ouvir. Oi, Rafa. Sim, a gente já buscou ajuda do Sebrae. Na época, a Imobiliária Fofo, quando abriu, a gente teve uma remodelação de todo o negócio, né? Inclusive na marca, as cores da empresa, estilo, tudo isso a gente seguiu ali de acordo com a consultoria do Sebrae naquela época. Depois a gente teve uma consultoria financeira também com uma empresa privada, né? E foi bem bacana, assim, eu sempre acho muito válido. Nós ali na Hightech, nós não investimos em nenhum tipo de consultoria ainda, né? A gente está participando agora de um programa com o Sebrae, mas ainda não tivemos essa oportunidade, mas está no nosso radar. A gente está implantando dentro da empresa essa consultoria para a gente poder ter mais diretrizes e direções assertivas, né? O fato da empresa estar aberta hoje, né, e estar funcionando certinho, isso é um trabalho que a gente agradece muito ao Sebrae, né? E você indicaria então uma consultoria para quem está em casa nos assistindo, tem uma empresa ou quer abrir um negócio? Sim, com toda certeza, né? Eu acho que todas as empresas precisam de consultoria, né? E o Sebrae é o lugar certo para você buscar consultoria hoje, né? O Sebrae está sempre à disposição e o Sebrae ele tem um nicho de consultoria muito grande, né? Ele te atende em todos os setores da empresa, né? Exatamente, tem um leque bastante grande de opções, né? Para toda dor, ele tem aí uma solução. Nelson, obrigada por dividir a sua experiência com a gente volta a falar logo, pessoal. Quem disse que ser empresário é fácil? Ter uma empresa com todos os setores, do comercial ao marketing, gestão de pessoas, funcionando redondinho, é missão pra lá de desafiadora. A boa notícia é que o empresário não está sozinho, não. Ele pode contar com a ajuda para estruturar e profissionalizar o negócio. O Sebrae tem soluções para cada dor que a empresa possa enfrentar. Quer saber mais? Acesse o QR Code que aparece aí para você. E eu vou falar então com o Espiros Diamantaras, que é assessor de comunicação e marketing do Sebrae. Oi, Espiros, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Muitos empresários demoram para pedir ajuda, acham que sozinhos vão conseguir colocar a casa em ordem e nem sempre é fácil assim, né? Então, quando é a hora certa de buscar ajuda profissional?
Oi, Rafaela, tudo bem? Prazer em falar contigo e com todos os empresários e telespectadores. Então, o que parece ser uma competência super importante em relação ao empreendedor, que é a sua autossuficiência, a sua independência, a sua vontade de crescer e fazer, às vezes até sozinho, pode acabar se tornando um problema quando ele não chama o auxílio externo, no caso, uma consultoria, na hora certa. Mais vale o empresário perceber, né, alguma dor e já chamar um consultor para aprimorar um determinado processo, né, do que ter que começar do zero, corrigir tudo. Então, a resposta para isso é o seguinte: ficar de olho nos indicadores e, na medida em que você perceber que está algo errado ou o desafio é realmente muito audacioso, deve sim chamar uma consultoria o mais breve possível. E o Sebrae, com certeza, tem um leque de consultorias em todas as áreas de gestão. Então, busque uma consultoria, é o menor sinal de qualquer problema, né? Não demora para pedir ajuda, né, Spyros? É isso aí, Rafa. Uma outra questão que eu acho que é importante é de que, por mais talento que o empresário tenha, existem uma série de metodologias e a própria experiência do consultor que pode ser levada para aquela empresa de uma maneira muito prática. Então, ele ganha muito tempo em relação a esse aprendizado todo que o consultor traz. Normalmente, um consultor de Sebrae tem aí uma experiência bastante grande, fora as metodologias, as ferramentas que o Sebrae tem, que façam que esse empresário ganhe muito tempo e, evidentemente, vai trazer ótimos resultados. Maravilha, muito obrigada, Spyros. Hora então de saber quem foi o destaque desse episódio. Igor Drude, volta a falar com você. Foi homem, foi mulher? Conta pra gente, dá uma dica aí. A gente aqui é muito democrático, né, Rafa? No último episódio tivemos uma mulher sendo o nosso grande destaque no episódio, e hoje temos um homem, tá? E ele gabaritou o episódio, hein? Tá? Entrou aqui dentro do nosso hall da fama aqui dos grandes vencedores aqui de provas do Sebrae Desafia. Dá para revelar, então, o nome do nosso destaque da rodada? Dá sim, Rafa. Olha só, em geral a gente ouve muito falar no ambiente de gestão que o chefe precisa ser um líder, né? Que os chefes precisam se preparar, se desenvolver e se tornarem líderes. Aqui no nosso caso é o diferente. O nosso grande líder do episódio é um chefe, tá? O nosso destaque aqui foi o Jimmy. Parabéns, Jimmy! Oi, Jimmy. E aí, foi surpresa? Como é que você recebe essa notícia, hein? Eu trabalho com cozinha e a gente sempre trabalhou com pessoas dentro da cozinha, ninguém faz nada sozinho. Então eu trabalho muito com pessoas há muito tempo, então acabei aprendendo um pouco de como achar a pessoa certa para o lugar certo, de como lidar um pouco mais com conflitos internos também. Então eu acho que essa minha experiência me ajudou muito nessa última prova. Parabéns mais uma vez, Jimmy. Eu quero saber de você, Igor Drude, qual mensagem, qual aprendizado que fica nesse 5º episódio? Poxa, o 5º episódio falou muito de como a gente constrói o nosso time, faz a gestão dos talentos que nós temos dentro de casa. Então, as provocações que o jogo nos trouxe foi justamente de construir um bom organograma, dar posições e papéis claros para os profissionais, saber como construir ritos que façam com que a gente aprimore a performance e o resultado dos negócios, com essa atenção especial para pessoas. Valeu, Igor, muito obrigada. Até o próximo programa. E vamos em frente, é hora de saber quem dos 5 empresários vai deixar o Sebrae Desafia hoje. Essa pessoa está no mundo dos negócios há quase uma década, tem um nome consolidado no mercado. Na competição já foi destaque, foi inclusive o primeiro a gabaritar a prova. E hoje, infelizmente, acabou tendo a menor pontuação e assim é o jogo. O eliminado desse episódio é o Nelson de Oliveira, dono da Agricom Agropecuária de Sara, no sul do estado. Nelson, infelizmente, hoje é você quem deixa o Sebrae Desafia. Muito triste dar essa notícia, eu repito aqui sempre, e agora eu quero te ouvir um pouquinho. Abre o coração. Eu agradeço a participação, né? A gente fica muito contente de poder ter participado, né? Durante esses episódios, ter representado o Sul, né? E fico muito contente e só tenho a agradecer, né? Foi muito boa a experiência e estamos aí. Nosso abraço para você, um beijo na Duda, obrigada por participar do Sebrae Desafia, né, e por compartilhar as suas experiências aí como empresário, e a gente te deseja todo o sucesso do mundo no seu negócio. Um grande abraço.
E por hoje era isso. No próximo sábado tem mais prova, disputa, informação e emoções a mil por aqui. E olha só, pelo QR Code que aparece aí na sua tela, é possível rever os episódios e mais. Você pode ter acesso às provas que são feitas pelos nossos participantes e testar seus conhecimentos em gestão de negócios. Bacana, né? Então acompanhe com a gente esse super desafio. Até sábado!